Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui em nosso canal. E hoje nós vamos de entrevista. Nosso canal sempre tem entrevistado pessoas especiais, mas na verdade hoje eu não vou entrevistar ninguém. Aqui no canal hoje eu vou ser entrevistado. A Andressa, que tem um canal muito bacana, fala sobre homeschooling. Vida cristã e vida saudável. Então aqui eu vou ser entrevistado por ela. Mas como este vídeo vai para o canal dela, eu disse, quero colocar no meu canal também. Então, aproveita você que me segue aqui, segue o canal da Andressa, porque é um canal muito bom. E a gente vai responder os questionamentos que ela tem acerca da Igreja Adventista. Na realidade, pessoas que entram em contato com ela perguntam sobre o canal, sobre a Igreja Adventista, como que funciona, mitos, verdades, mentiras que são faladas acerca da Igreja Adventista. Então, eu vou estar aqui hoje para responder a estas perguntas. Então fica com a gente até o final, já compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não são poucas as polêmicas em torno da Igreja Adventista, eu percebi, porque desde que eu comecei a frequentar, foi a primeira igreja que eu frequentei assiduamente, né? E venho de um lar católico, espírita, e depois de um tempo passei a frequentar a Igreja Adventista e foi a igreja que eu me encontrei, foi a igreja que fez eu realmente acreditar no Deus da Bíblia, e eu tive uma experiência maravilhosa desde que eu entrei para a igreja. Só que ao mesmo tempo, em contrapartida, né, em contraste com todas essas coisas positivas que essa igreja, né, que Deus, a Bíblia, tudo isso trouxeram para minha vida, eu recebi muitas mensagens no meu Instagram de pessoas falando muitas coisas. E a maioria, não, na verdade tudo, né, eram infelizmente coisas polêmicas, negativas e muita coisa que é mentira, né? E eu fiquei muito incomodada com isso de certa forma, porque eu não sei exatamente por que se criam essas polêmicas, mas eu pensei que em algum momento, por justamente eu ter um Instagram que tem um número de pessoas, eu deveria fazer um vídeo esclarecendo essas coisas e realmente perguntando para um pastor, porque ninguém melhor que um pastor para nos dizer sobre isso. Então a primeira pergunta é justamente o que mais falam do Adventismo, né? Sobre ser uma seita. Por que as pessoas consideram o Adventismo uma seita? Uau, Fala Sério Pastor ao vivo hoje aqui, né? Fala sério, pastor. Como assim? Que seita? Eu tô indo pra uma seita, não sei. Na verdade, então, Andressa, esse é um questionamento que sempre fazem e, na realidade, é uma afirmação feita por parte do mundo cristão, principalmente evangélico, mas católico também. Na realidade, a Igreja Católica considera todos os evangélicos como seita, né? Entretanto, não é nada novo debaixo do sol, né? Como diz o apóstolo. Paulo, quando começou a seguir a Jesus Cristo, ele passou por uma situação assim muito interessante. Em Atos capítulo 24, verso 14, quando Paulo foi acusado, não é, pelos judeus, enfim, de não seguir as normas, as leis, enfim, Paulo diz assim, no capítulo 24, verso 14 do livro de Atos, ele diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho, a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A lei e profetas é uma nomenclatura para designar o Antigo Testamento, a Tanar. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, nos chamam de seita porque nós seguimos a lei e os profetas, ou seja, nós seguimos aquilo que está no que até então era chamado Bíblia, né? Era o livro sagrado, era o Antigo Testamento. E é muito interessante esta visão de Paulo sobre o assunto de seita, porque exatamente o Adventismo é considerado seita por alguns evangélicos por causa de suas doutrinas distintivas. Então, nós temos a doutrina que reza os mandamentos de Deus como ainda em vigor. Nós entendemos que os 10 mandamentos de Deus foram dados para a humanidade, isso inclui o sábado. Nós acreditamos que a pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra descansar e então esta pessoa aguarda a ressurreição para quando Cristo então voltar a dar o galardão a cada um conforme
a sua aceitação, a sua fé. E nós acreditamos também que Jesus Cristo, quando sobe aos céus, ele morre aqui como um cordeiro e sobe como sacerdote, conforme está no livro de Hebreus, executando o seu juízo investigativo, tema que eu já abordei aqui no canal Fala Sério Pastor bastante. Então, no canal Fala Sério Pastor, você vai encontrar uma série que eu fiz inteira sobre juízo investigativo. E então essas crenças distintivas, seja o sono da alma, seja a questão do sábado, o dom profético, a questão da alimentação, nós entendemos que Deus deixou alguns animais que podem ser consumidos e outros que Deus disse isso aqui não deve ser consumido. Então a maioria do mundo cristão vai olhar para os adventistas e dizerem assim: tudo isso pertencia à lei de Moisés, sábado é de Moisés, alimentação impura é da lei de Moisés. Então eles dizem assim: vocês estão judaizando, quando na verdade nós, pelo entendimento que temos da palavra de Deus, percebemos que não foram leis dadas apenas para Israel, mas para a humanidade, porque essas que eu mencionei, inclusive, precedem Israel, precedem o Sinai. Então nós entendemos que são leis que foram dadas num contexto da humanidade, quando não havia Israel, quando havia ser humano, e Deus deixou então estas leis para o ser humano. Então, por conta desses assuntos, destes temas que são distintivos, a Igreja Adventista é considerada por alguns como uma seita. Mas quando a gente faz um estudo profundo das Escrituras, a gente percebe que, na realidade, não é bem assim, né? A gente percebe que as doutrinas adventistas, elas estão em consonância com a palavra de Deus. A verdade é que a maioria das vezes, quando as pessoas mencionam seita, elas mencionam Ellen White, né? É realmente a grande figura polêmica, né, que a maioria das pessoas, quando chegam para falar sobre, sempre acabam tocando no nome de Ellen White. Mas a pergunta número 2 ainda não é sobre isso. Na verdade, é sobre o sábado. Opa! Já pegando o gancho aí do que você já estava falando das práticas, né, do adventismo. Sim. Não se guarda mais o sábado na maioria das religiões cristãs, mas o domingo. Uma das explicações seria que Jesus ressuscitou no domingo. Por que os adventistas insistem em guardar o sábado? Bom, como eu estava dizendo, Andressa, nós entendemos que tanto o sábado quanto a questão da alimentação, enfim, como nós falamos aqui, eles foram dados em um contexto que precede o Sinai. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, na primeira página da Bíblia, no capítulo 2, minha Bíblia é bem antiga, essa daqui, as páginas são amarelas, eu ganhei ela em 98. E eu guardo com muito carinho, mas já está bem velhinha. E ela diz assim, olha, no capítulo 2, verso 2, havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o dia de sábado. Quando? Não é no Sinai. Nós não estamos aqui no Sinai. No início de tudo. No início de tudo. Deus termina a sua criação e no 7º dia, então você tem o primeiro dia, seria o que chamamos hoje de domingo. Deus cria a luz. Segundo dia, separação das águas do firmamento. Terceiro dia, a porção seca. Quarto dia, os luzeiros. Quinto dia, Deus faz os animais, não é? Aquáticos e aqueles que voam. No 6º dia, Deus faz os animais terrestres e faz também o ser humano. E aí, então, no 7º dia, a saber, o sábado, Deus descansa, Deus abençoa e Deus santifica. Então, o sábado ele é tornado santo, ele é santificado e ele é abençoado, não é lá no Êxodo. Inclusive, para aqueles que gostam de citar o Sinai, é muito interessante ver como Deus cita o mandamento, o 4º mandamento em sua lei. No capítulo 20 do livro de Êxodo, e os versos 8 em diante, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está das tuas portas para dentro. E aí ele vai dizer por quê. E por quê? Aí ele diz aqui, olha, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. É muito interessante aqui, Andressa, porque alguns argumentam o seguinte: lá no Gênesis, não é dito que o 7º dia é o sábado.
diz que era 1 entre 7 para você descansar, mas o mandamento diz que o 7º dia é o sábado. E ele, para que a pessoa dissesse assim, bem, Deus pediu que separasse um dia, mas poderia ser, eu trabalho 7, eu pego, por exemplo, de terça em diante, trabalho 7 e folgo 1. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E o próprio 4º mandamento, quando Deus vai argumentar. Por que ele está dizendo assim? É para você guardar esse dia, Israel. Por que Deus diz assim, Israel, vocês têm que observar esse dia? Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º ele descansou. Então Deus está claramente dizendo a razão por que esse dia é santo. Porque ele foi abençoado e foi santificado lá atrás, lá no Gênesis. E lá naquele dia, quando era o 7º da semana, na ordem de 1º, 2º, 3º, porque não é assim, é 1 entre 7, não. Na ordem, o 7º dia foi então considerado sagrado. Agora veja, alguns podem argumentar da seguinte maneira. Mas então Deus está tornando aqui obrigatório para o judeu. Isso significa que antes não era. Ora, podemos dizer a mesma coisa dos 10 mandamentos? Porque a gente chega e diz assim, não, Deus está tornando obrigatório. Até então não era obrigatório. Então, ou seja, adulterar também não era obrigatório? Poderia adulterar antes? Quando Deus diz assim, não adulterarás. Então, antes podia. Então, quando Deus diz assim, não cobiçarás. Então, é porque antes podia. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. É porque antes podia. Você não vai encontrar esses mandamentos sendo repetidos da mesma forma como aparecem aqui antes. Você não vai encontrar assim, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Antes daqui do Êxodo. Isso não significa que tais mandamentos não existiam. Na realidade, eles existiam. Agora, o povo de Israel está saindo, preste bem atenção, saindo do contexto de cativeiro. 400 anos como escravos no Egito. E escravo tem dia para descansar? Então o povo foi acostumado 400 anos a trabalhar de sábado a sábado. Ele tinha que relembrar, né? Exatamente. Essa é a questão. As minhas leis. Por isso, este é o único mandamento que começa com o verbo zahar. O texto em hebraico é assim, Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Significa lembra-te do dia de sábado para o santificar. O único mandamento que começa com lembra-te. Por quê? Porque já existia essa lei. E o povo tinha esquecido. Como é que Deus vai pedir para você lembrar de algo que não existe? Exato. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque já existia, mas o povo de Israel tinha esquecido. E por que o povo de Israel tinha esquecido? Porque estava no Egito, 400 anos de servidão, não tinham como se lembrar. Essa é a questão. Mas e as pessoas que vão abrir a Bíblia agora e vão ver ali guardar domingos e festas, né? Como explicar para essas pessoas o que aconteceu para do nada Bíblias terem domingo ao invés de sábado? Opa, essa é uma pergunta muito interessante. Na realidade, principalmente essa fraseologia, né? Este mandamento modificado será encontrado principalmente no Catecismo Romano, o Catecismo da Igreja Católica. Lá está escrito, o primeiro mandamento foi alterado com o segundo ali, houve uma modificação onde tem não farás para ti mais de esculturas, tem não pecar contra a castidade, que na realidade é um mandamento que já está contemplado em não adulterarás, então eles dividiram o mandamento. O primeiro mandamento que é não terás outros deuses diante de mim, amar a Deus sobre todas as coisas, depois, enfim, aí vai ter não pecar contra a castidade, guardar domingos e festas, e este mandamento foi alterado por homens. Você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica a ordenança para guardar o domingo, para guardar domingos e festas. Então, essa é uma mudança que foi efetuada bem posteriormente, inclusive posterior a Jesus Cristo. Eu fiz um vídeo no meu canal, Andressa, mostrando a história da mudança do sábado para o domingo. E nós entendemos que com Constantino a coisa ficou assim muito mais em forma de lei, mas algumas pessoas podem dizer assim, os adventistas dizem que foi Constantino que mudou, mas antes a gente já encontra, lá nos primeiros séculos, antes de Constantino, primeiro e segundo século, cristãos guardando domingo, diga a verdade. Você tem encontro, mas você encontra também cristãos guardando sábado. Inclusive, nesse vídeo eu mostro vários documentos claros, evidenciando que em 2 cidades principais, Roma e Alexandria, se guardava o domingo. Mas os pais da igreja escreveram documentos oficiais, eu tenho esses documentos, eu apresentei eles no meu vídeo, mostrando que ao redor do mundo, o historiador disse o seguinte, ao redor do mundo,
todos os cristãos guardam o sábado, exceto em Roma e Alexandria. Inclusive tem um pai da igreja que, na cidade onde ele morava, se não me falha a memória, em Milão, na Itália, guardava-se o sábado. E ele foi para Roma. E lá em Roma já se guardava o domingo. Quando ele chega em Roma, ele viu todo mundo guardando o domingo, ele começou a guardar o domingo. Ele disse, quando está em Roma, faz como Roma faz. Quando eu saí de Roma... Então, quer dizer, havia cristãos já guardando o domingo? Sim, mas gente apostatando já havia desde o primeiro século. A própria terceira epístola de João, a segunda e primeira carta de João, na realidade, ali bem pertinho do Apocalipse, ele diz que já havia pessoas negando que Jesus tinha vindo em carne. João chega a dizer assim, ó, nem recebam essas pessoas em sua casa, não saudeis. Ou seja, heresias e problemas já existiam. Eu não espero uma igreja santa e que não tivesse tais problemas. Então, a questão é, Deus sempre teve filhos fiéis e observando o mandamento do Senhor? Sim, Deus sempre teve. Então, o mandamento do sábado, dado por Deus, é bíblico, não foi dado no contexto apenas para Israel, foi dado antes, e os servos de Deus, os filhos de Deus, devem continuar observando. Inclusive, eu quero citar duas passagens, uma que está no livro de Isaías, capítulo 66, verso 22, diz assim, porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor. Então, o novo céu e nova terra não existem ainda é de pecado. Mas o texto diz assim, olha, porque o novo céu e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa de lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. É bem interessante a estrutura hebraica desse verso, porque alguém poderia dizer assim, ó, desde um até outro, ou seja, a semana toda, de um sábado até o outro, você vai estar adorando a Deus, assim, a semana toda, só que não é isso que o texto está falando. Se você vai no texto hebraico, está assim, de sábado em sábado, ou seja, a cada sábado, é assim que está na língua hebraica, né? Muito interessante isso. E para aqueles que dizem assim, mas o sábado, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não é mais necessário. Mateus capítulo 24... que todo dia é o sábado. O sábado pode ser todo dia honrar a Deus. Exato. Eu já li isso também. Pois é. E aí Jesus, quando ele vai falar sobre a sua vinda, essa é uma passagem muito interessante, onde Jesus diz, ele diz aqui, olha, deixa eu ver, cadê o texto? Aqui, capítulo 24, verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Ora, no inverno eu sei por quê. Frio, nevando lá em Jerusalém. Agora no sábado, porque Jesus fez a ressalva. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. É muito interessante essa passagem de Mateus 24 por uma razão. O texto, ele tem dupla aplicação. Está falando sobre a volta de Cristo, mas os eventos aqui mencionados referem-se principalmente à destruição de Jerusalém. E quando Jesus está falando, olha, vai vir a destruição e etc. E ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado, e ai das grávidas, daquelas que amamentam e etc. Por que no sábado não? Como eu disse, porque o sábado seria impossível de ser guardado. Agora um detalhe, sendo para a volta de Jesus ou para a destruição de Jerusalém, esse evento ocorre, se for a destruição de Jerusalém, nós entendemos que esse texto está se referindo à destruição de Jerusalém, ela ocorre no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, 70 anos depois que Jesus já tinha ido para o céu, o sábado ainda era observado. Esse aí eu não sabia, não. Percebe? Então, veja, Jesus faz uma ressalva para algo que aconteceria no ano 70. Ano 70 depois de Cristo. Por que ele faria tal ressalva? Se o sábado não fosse... E outra, alguém poderia dizer assim, mas Jesus está falando aqui para judeus. Não. O contexto é claro, Jesus está conversando com seus discípulos, ou seja, com os cristãos. Não tem como ser judeu. Não tem como ser judeu. Então Jesus está falando para os seus discípulos aqui. E Jesus está dizendo assim, olha, ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Lá no ano 70. Porque lá no ano 70 o sábado ainda era o dia do Senhor. Então claramente o mandamento não foi alterado. Se fosse, Cristo não diria isso. Ele diria assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Para que mencionar o sábado? Não é? Então não são muitas evidências. E tem gente que diz que o sábado não está no Novo Testamento. Só para finalizar, um último texto que eu queria ler com você, está em Hebreus capítulo 4. Esse texto é muito interessante. Paulo, eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ele diz assim, olha, porque em certo lugar, assim diz Deus do dia sétimo,
repousou Deus de todas as suas obras no dia 7º, e outra vez não entrarão no meu repouso, visto que resta alguns que entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, o apóstolo Paulo está argumentando o seguinte aqui: o povo de Israel era para entrar em Canaã e ter o descanso, mas eles não entraram em Canaã para ter o descanso, porque eles foram desobedientes. E aí ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu queria fazer uma ressalva aqui neste verso, porque é o seguinte, Andressa: Paulo vem trabalhando desde o capítulo 3 com um verbo, o verbo descansar aqui, o repouso, é o repouso que ele chama de catapauses. Repouso, essa é a palavra em grego para repouso, catapauses. Então Paulo diz assim: olha, o povo de Israel era para ter descansado, catapauses. Eles eram para ter entrado naquele descanso, catapauses. E aí ele vai, todos os versos aqui, porque em certo lugar diz do dia 7º, repousou Deus de suas obras, catapauses e tal e tal. Aí, num verso 9, ele diz: ainda resta um repouso. Aí ele criou uma palavra nova para usar aqui, que esta bem aqui, está escrita em grego, mas eu acho que você vai conseguir ler. Sabatismos. Tô me dizendo que é mais fácil, porque se eu só olhar, você não entender, não. Sabatismos, que significa repouso sabático. Eu acho muito interessante a mudança, porque essa palavra só acontece aqui. Paulo criou essa palavra e não aparece em lugar mais nenhum da Bíblia. É mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim, Andressa: olha, o povo de Israel era para ter entrado naquele descanso, mas eles não entraram por causa da desobediência. Mas vocês ainda podem entrar no descanso de Deus, ou seja, vocês podem ir para Canaã celestial. Só que quando ele muda a palavra, que ele poderia dizer: ainda restam catapauses para o povo de Deus. E entender o quê? Tinha Canaã terrena, o povo foi desobediente, não entrou no descanso, mas ainda tem uma Canaã celestial, tudo certo. E esta parece ser a ideia do texto. Só que quando Paulo muda a palavra de catapauses para sabatismos, Paulo dá um duplo sentido aqui. É como se Paulo estivesse dizendo mais ou menos assim: ainda resta um repouso para o povo de Deus, você pode descansar lá. Mas enquanto não está lá, você pode ter o descanso aqui. O sabatismos, o descanso sabático. Então a pessoa chegar para mim e dizer que no Novo Testamento não fala de sábado, está aqui sabatismos. Agora eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual é o significado de sabatismos. É óbvio, se você pegar qualquer dicionário vai dizer repouso sabático, 7º dia. Paulo está dizendo assim: você pode desfrutar do repouso na Canaã celestial, já repousando aqui no sábado. É como se você tivesse um antegozo da vida eterna repousando aqui no sábado. Então, quando você repousa no sábado aqui na terra, você já está se preparando para o repouso na Canaã celestial. É isso que Paulo está dizendo. Caramba, é como se fosse uma experiência já de um pouco de paz, né? Do que essa Nova Jerusalém vai nos trazer. That's it. E agora, falando de obediência, essa pergunta não está na lista, mas porque realmente eu percebo que muitas pessoas talvez criam uma certa... tem uma certa sensação ruim de achar que os adventistas se acham superiores por guardar o sábado e que acham que talvez só por guardar o sábado serão salvos. Então eu queria que tu falasse sobre isso, porque eu percebo que as pessoas acabam achando que a gente está tendo essa, como é que eu poderia dizer? Visão distorcida. Uma visão distorcida, mas também egocêntrica, né? Nós guardamos o sábado, nós seremos salvos, vocês não terão chance. E eu sei que não é assim, mas eu quero te dar a oportunidade para explicar, porque eu sei que tu vai falar com muito mais contexto e muito melhor do que eu falaria. Essa é uma afirmação também que é feita de maneira equivocada. Primeiro que nós adventistas não entendemos a salvação a partir das obras. Então não há obra que se faça, Andressa, que seja meritória. Não existe obra que se possa ser feita aqui no planeta Terra que mereça a salvação. Toda a nossa obra, conforme diz o livro de Isaías, é como trapo de imundície. Ou seja, tudo aquilo que você fizer de bom para agradar a Deus é trapo de imundície. E trapo de imundície, na época de Israel não havia absorvente. As mulheres usavam um paninho e elas descartavam aquele paninho depois de usado. E aquele paninho usado era chamado trapo de imundície. Deus está dizendo assim: tudo que você fizer de bom, você guardar todos os mandamentos, é como um absorvente usado para mim. Ou seja, a obediência é bem-vinda porque amamos o nosso Pai. Mas porém, elas não têm valor meritório. Exato. Então, elas não têm um valor salvífico. Não há nada que essas obras produzam no quesito salvação, no sentido de eu fiz, agora Deus tem um débito comigo. Senhor, bora, agora eu tenho que ser salvo. Por quê? Eu fiz,
E Deus vai chegar, rapaz, tem que salvar esse rapaz, né? Porque ele já, afinal de contas, ele obedeceu. Quantos não obedeceriam apenas por esse interesse, né? Oh! Imagina. Porque muitas pessoas talvez não obedeçam de coração. Exato. Então, dito isso, a salvação, de acordo com o livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só que as pessoas param aqui, Andressa. Elas não lêem o verso seguinte. Porque parece que as obras não prestam para nada, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Então, ponto. Pela graça sois salvos. Não tem acréscimo a isso. A salvação é pela graça, por meio da fé. E não vem de vós, é um dom de Deus. É Deus que está te concedendo. E não vem por obras para que ninguém se glorie. Ponto. Porque somos feitura sua, verso seguinte, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras têm o seu valor. Deus foi quem fez as boas obras para que andássemos nelas, mas elas não têm um valor salvífico. Então, dito isso, nós entendemos que, e qual é a relação que o adventista tem com o sábado? É a mesma que o nosso querido irmão que está nos assistindo, seja ele católico, evangélico, vai ter com os demais mandamentos. Então eu chego e pergunto para você, meu irmão, você é salvo porque você não adultera? Você vai dizer, não. Então pode adulterar. Opa, pode adulterar? Você vai dizer assim, não, porque eu sou salvo em Jesus, e aquele que é salvo em Jesus não vai viver adulterando. Pronto, parabéns. Você não é salvo porque você não adultera, mas todo aquele que é salvo não vai viver na prática do adultério. Beleza. Você anda matando? Não. Então você é salvo porque você não mata? Não, pastor. Peraí. Se você não é salvo porque você não mata, então pode matar? E você vai dizer, não. Eu não mato não é porque para ser salvo. Eu não mato é porque Jesus Cristo já me salvou. E como Jesus Cristo me salvou, então eu vou viver um relacionamento com Cristo e eu não vou matar. Parabéns. Então, adventista, você guarda o sábado para ser salvo? Não. Jesus Cristo já me salvou. E eu vou guardar o sábado pelo mesmo motivo que você não mata, pelo mesmo motivo que você não adora imagens, pelo mesmo motivo que você não toma o nome de Deus em vão, pelo mesmo motivo que você honra seu pai e sua mãe. Então, aí me perguntaram assim, e uma pessoa então que não guarda o sábado? Essa pergunta é bem capciosa. Alguns dizem assim, um cristão que não guarda o sábado pode ir para o céu? Porque no fim das contas fica parecendo assim, então só os adventistas vão para o céu, já que só vocês guardam o sábado, então quer dizer que todo mundo está perdido? Veja bem, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E é muito interessante nós analisarmos isso. Eu pergunto a você, meu querido irmão, um cristão será salvo adorando imagens de escultura? Você que é meu irmão evangélico vai olhar e dizer assim, não, porque eu conheço muitos que acusam os irmãos católicos e dizem assim, estão perdidos, vão para o inferno, que se ajoelham diante da imagem de Nossa Senhora, a imagem de Maria, enfim. Então esses daí estão perdidos. Quando na realidade, muitos destes que na sua ignorância, por não conhecerem a verdade, por não saberem que trata-se de um pecado, estão ali pedindo bênçãos àquela imagem, pensando naquela que está intercedendo por eles no céu, quando na palavra de Deus a gente só tem um intercessor, que é Jesus Cristo, mas essas pessoas, na sua ignorância, pensam que de fato há um santo lá no céu, São Pedro, São Tiago, São José, Santa Maria, não é? Que está lá rogando por eles. E na ignorância, estas pessoas podem encontrar a salvação, porque Deus vai salvar as pessoas de acordo com a luz que elas obtiveram. Agora preste bem atenção, se quando esta pessoa é alertada do seu erro e ela permanece adorando imagens de esculturas, ela lê na palavra que é pecado, mas ela continua, eu pergunto, vai ter salvação para uma pessoa dessas? Você vai me dizer não, porque ela já tem o conhecimento. Então há pessoas que na sua ignorância não conhecem os mandamentos de Deus e imaginam, sinceramente, que não precisam guardar o sábado. E essas pessoas, na sua sinceridade, serão salvas. Há pessoas que serão salvas sem guardar os mandamentos, há pessoas que serão salvas sem conhecer toda a luz de Deus para elas. Agora, no momento em que aquela pessoa tem o conhecimento da verdade, aí ela precisa fazer uma escolha. Ela precisa tomar uma decisão. Obedeceria o mandamento de Deus ou rejeitaria o mandamento de Deus? Agora é consciente, agora ela sabe. Então o indivíduo ele vem de um contexto, de uma cultura de matadores ou de adúlteros. Tinha várias mulheres. O evangelho o alcança. Ele entende que não pode agora sair tendo várias esposas, sair
mantendo relações extraconjugais. Ele agora entende que não pode mais matar. Aí ele toma uma decisão. Não farei mais isso. Ok. Ele não é salvo por isso, mas porque Jesus o salvou e ele reconheceu isso, ele vai obedecer. Mas ele diz assim, eu estou nem aí, eu vou continuar matando. A salvação vai ser estendida para essa pessoa? Não porque ele rejeitou a salvação, não é porque Cristo não quis salvá-lo. Então a pergunta é, pessoas vão ser salvas não guardando o sábado? Sim. Pessoas que conscientemente desobedecem qualquer um dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, serão salvas? Cabe a Deus. Mas pelo que está escrito, estas pessoas que conscientemente vivem na prática do pecado, elas não serão salvas. Então não é uma questão de sábado ou não sábado, é uma questão de obedecer a Deus. E a aplicação não é para o sábado, é para qualquer um dos mandamentos. Nós não entendemos assim, a salvação pelo sábado, salvação pelo... Não. Para qualquer um dos mandamentos, a regra é a mesma. Como bons filhos que amam os pais, obedecemos pelo amor e respeito ao nosso pai, e não pela salvação. Por que o adventista se priva de comer alimentos classificados por Deus como impuros no Velho Testamento? Não estaríamos em uma nova aliança depois de Jesus? A visão de Pedro não nos mostra que nenhum alimento é impuro? Opa, boa essa pergunta, muito boa. Olha só, como eu disse, as leis que Deus dá, que precedem o Sinai, nós entendemos que elas foram dadas para a humanidade. E é muito interessante você observar que quando Deus anuncia o dilúvio, no capítulo 7 do livro de Gênesis, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. São 7 pares. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Olha que coisa interessante. Então, Deus tem aqui 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Também das aves do céu, 7 e 7, o macho e sua fêmea, para conservar a vida e da semente sobre a face da terra. Então, você vai perceber que a distinção entre animais limpos e imundos, essa distinção precede o Sinai. Não é algo para Israel. Porque Noé não era de Israel. Noé viveu quando Israel nem sonhava em existir. Agora, a pergunta é, e na nova aliança isso permanece? Eu tenho vários vídeos respondendo esses questionamentos, mas de maneira objetiva. Eu queria ler Isaías também, 66, no capítulo 66, verso 17, diz assim: os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, e que comem carne de porco, e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Aí você diz, mas qual é o contexto disso aqui? Eu quero ler os versos anteriores. Verso 15 diz assim, olha, porque eis que o Senhor virá em fogo. Isaías foi antes de Cristo. Quando Jesus veio em fogo? Não. Virá em fogo é uma cena de juízo. É a história final, quando Deus vai destruir o planeta e recriar, enfim. Apocalipse isso aqui. Olha o que Isaías diz. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornarem a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, não é com judeu. Com toda a carne o Senhor entrará em juízo. Então, claramente o texto está falando de quê? Juízo, fogo e é para judeu? Para toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Quem é que vai ser destruído nesse dia? Aí diz aqui, os que se santificam e se purificam nos jardins após outros deuses, em outra versão diz assim, era a prática que se tinha da idolatria. Os que comem carne de porco e abominação e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, essa é uma profecia para Israel? Está falando de um contexto futuro. Está falando de juízo. E está falando de toda a carne, não está falando para judeu. Deus entrará em juízo. E naquele dia em que Deus entrar em juízo e virá com fogo, pessoas serão destruídas e pessoas que zombam e dizem, não, eu posso comer de qualquer coisa, posso comer carne de porco. As pessoas às vezes acreditam que se elas orarem, né, por aquilo, que aquilo ali não vai fazer nenhum mal, que mesmo que seja uma coisa impura, né? Veja. Já ouvi isso também. Sim. Inclusive pegam as palavras de Cristo e distorcem as palavras de Cristo, que Jesus diz assim, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, isso contamina o homem, tá vendo? E aí o texto termina dizendo assim, com isso purificou todos os alimentos. Olha aí, o próprio Jesus purificou todos os alimentos. Primeiro, Andressa, o texto não diz purificou todas as carnes, o texto diz purificou todos os alimentos.
Se eu disser, então, que eu posso, com base nesse texto, eu posso comer, então, um pedaço de pedra, você vai dizer, não, mas pedra não é alimento. Porco nunca foi alimento na Bíblia. Então, quando a Bíblia diz, purificou, Jesus com isso purificou todos os alimentos, não está dizendo que ele purificou porco, porque porco nunca foi alimento. Segundo, Cristo está falando para judeus, ali naquele contexto. Porque Jesus, e com isso Jesus purificou todos os alimentos. Mas tinham outras culturas que comiam porco. Né? Sim. Agora, qual é o contexto desta passagem? Isso é interessante nós observarmos. E aí você citou de Pedro, eu vou aproveitar e falar das duas. Os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Se você ler o texto, você vai ver que esse é o contexto. E havia uma tradição em Israel que você, na hora de comer, tinha que lavar as mãos 7 vezes, deixar escorrer e pingar no chão. Lavava, deixava escorrer e pingar no chão. Lavava, deixava escorrer e pingar no chão, para que você fosse purificado. Se você pegasse com as mãos, porque eles acreditavam da seguinte maneira, se você passar a mão num lugar onde um gentio, um publicano pegou durante o dia, você se tornaria imundo. E tornar-se imundo, na hora que você colocasse aquela comida para dentro, você ficava todo imundo. Então, vai que você correu o risco de pegar em algum lugar que algum gentio pegou. Então você tinha que lavar 7 vezes as mãos. Os discípulos com fome chegam lá e comem tudo e não lavam as mãos. 7 vezes. Então não era uma questão de comer carne de porco ou não comer carne de porco. A discussão era em torno de lavar ou não lavar as mãos. E aí Jesus diz assim, o que entra na boca não é o que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque procede do coração, isso contamina o homem. E aí ele continua, e as pessoas anulam essa parte na Bíblia, ele continua dizendo assim, e não é, portanto, o lavar as mãos que vai tornar uma pessoa impura. Então não tem que ver com comer ou não comer carne de porco, que o judeu nunca estava, isso não estava em discussão, se podia comer ou não podia comer carne de porco. A questão ali era exatamente sobre o comer sem lavar as mãos. Ademais, o texto que você citou, também de Pedro, mas Deus disse para Pedro, não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Como Deus pode ter purificado aquele alimento? Muitas pessoas, inclusive, têm a ideia de que ele comeu depois da visão. E aí eu fui ler e eu não vi em nenhum momento falando ali que ele comeu depois dessa visão. Que, na verdade, muitas pessoas não acreditam que foi uma visão. As pessoas acreditam que foram alimentos reais. Que desceu que ali a comida. de fato comeu. Então, tinha toda a sorte de animal imundo ali, quadrúpedes, né, porco, animais que Deus não permitia comer. E desce numa visão um lençol do céu contendo todos esses animais. E aí foi dirigida uma voz a Pedro dizendo, Atos capítulo 10, verso 13, levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi tal coisa comum e imunda. E aí Deus diz assim, não faças comum aquilo que Deus purificou. Aí isso aconteceu por 3 vezes e o vaso recolheu-se para o céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões foram enviados por Cornélio e pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Preste bem atenção. Pedro não comeu, voltou para o céu, a Bíblia diz, e Pedro sabia que não tinha sido a ordem para comer aquilo ali. Porque o próprio texto diz que ele ficou perguntando, peraí, mas o que será isso mesmo? Realmente Deus está dando a ordem para comer carne de porco? Para comer qualquer... Ele está dizendo que ele purificou e ele ficou com aquilo na cabeça. Quando termina a visão, chega um pessoal lá e diz, olha, Cornélio está pedindo para o senhor ir lá na casa dele. Detalhe, para qualquer judeu, um romano era considerado impuro, imundo, e não se devia cumprimentá-lo, entrar na sua casa e ter comunhão com eles, comer com eles. Um judeu jamais faria isso. Mas quando chegou aqueles homens, na sequência da visão, aí Pedro, agora eu entendi. Entendeu? Tanto que foi uma analogia. Deus Exato. usou os alimentos impuros para se referir às pessoas que eles consideravam impuras. Agora, o próprio texto dá conta de responder a questão, só que as pessoas não estudam a Bíblia. As pessoas pegam trecho e Deus disse que não considera imundo aquilo que ele purificou. Deus purificou pouco, pode comer. O próprio Pedro vai dizer assim, olha, quando Pedro entra na casa, o homem já vem adorando Pedro. Se prostrou aos seus pés para adorar, verso 25. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, eu também sou homem, rapaz. E falando ele, entrou e achou muitos que estavam ali. Agora olha a explicação de Pedro. E disse-lhes, vós bem sabeis, verso 28, que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum imundo. Deus falou isso? Deus disse, não chame comum imundo algum homem? Não. Deus falou o quê?
Não chame como imundo aquilo que ele purificou, referindo-se aos animais. Mas Pedro era inteligente suficientemente para saber que não estava falando de animais, estava falando de pessoas. Era uma analogia. Exato, tanto que ele diz, Deus mostrou-me que eu a nenhum homem chame comum imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Porque se Deus não desse a visão, ele ia dizer, vou não, eu não posso entrar na casa de um comum imundo. Portanto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então, Deus dá a revelação para Pedro e diz, Pedro, não diga que é comum imundo aquilo que eu purifiquei. Mas qual era a intenção de Deus? Fazer com que Pedro entendesse que aqueles gentios, que aqueles romanos não eram pessoas imundas que não mereciam o amor de Deus. Tanto que o próprio Pedro dá a interpretação da parábola e ele diz, Deus me mostrou que eu não devo chamar como imundo aquilo que ele purificou, referindo-se aos seres humanos. E fica subtendido nessa questão dos alimentos impuros. Fica subentendido que talvez isso tenha a ver com alguma outra questão? Eu digo isso da seguinte perspectiva. Quando a gente vê as leis que Deus tem para nós, os mandamentos, a gente percebe que todos eles fazem sentido, que eles só nos trazem o bem. Uhum. Nenhum mandamento, nenhuma lei que a gente segue, a gente não entende o porquê. Os alimentos, o adventista subentende que esses alimentos não serem coisas que Deus quer que nós comamos, é porque eles têm provavelmente alguma coisa que não faça bem à saúde, que talvez a ciência, algumas eu já vi algumas notícias falando em relação a certos tipos de alimentos que têm seus riscos, tem coisas que não fazem bem, ou simplesmente tem coisas que não é para nosso, não precisamos entender, seguimos porque é uma lei. Veja, essa é uma pergunta muito interessante. Uma vez uma professora chegou para uma classe de alunos e perguntou o seguinte, como os anjos obedecem a Deus? Um aluno disse assim, com amor. O outro disse, com alegria. Eles obedecem com prazer. E teve um aluno que disse assim, os anjos obedecem a Deus sem questionar. E eu achei muito bonita essa resposta. Conquanto haja, assim, problemas nestas carnes, tanto que não precisa de estudo, você não precisa nem ser médico para saber, quando a pessoa está doente, quando a pessoa precisa de algum medicamento ou passa por uma cirurgia de risco, os médicos, a primeira coisa que proíbe comer carne de porco, marisco, essas coisas todas que Deus já havia proibido. Então você vai notar que até pela ciência, certos alimentos, quando a pessoa está com um problema de saúde grave, são proibidos pela medicina. Aí eu fico pensando, se obedecessem à voz de Deus, não precisava nem o médico dizer não coma. Ele já diria eu não como, não é? Agora, mesmo que não houvesse nenhuma explicação plausível para tal ordenança, deveríamos obedecer tão somente porque Deus deu a ordem. E isso é o que importa. Deus chegou para Adão e Eva e disse, não comam daquele fruto. Andressa, o fruto era venenoso? O fruto era doce, amargo, era feio, bonito, era grande, pequeno? Não importa. Deus disse, não coma. Então, conquanto haja assim, uma explicação científica que mostre que esses alimentos eles realmente são prejudiciais, mesmo que eles não fossem, eu não comeria simplesmente porque Deus disse, não coma. Então, como Deus disse, não come, eu não como. Não importa se o alimento vai ter risco ou se não vai ter risco. Não é essa a minha preocupação, eu não fico preocupado em descobrir os problemas que tem naquele alimento. Retorno. Apesar de, cientificamente, é comprovado que esses alimentos, lá no interior do Nordeste, a gente fala que são remoso, alimento remoso. É quando ele é inflamatório. É um tipo de alimento que, quando a mulher que acabou de ter filho não pode comer, tem que evitar, porque eles, entendeu? Faz uma cirurgia, tem que evitar. Então são alimentos que a própria ciência já diz assim, olha, não coma. Quando você tiver uma cirurgia, se tiver com problemas cardíacos, não coma. Então, se obedecêssemos à voz de Deus, não precisaria ninguém dizer para a gente parar de comer, porque já não comeríamos. Quem é Ellen White? Para os adventistas, ela tem a mesma autoridade da Bíblia? Opa, essa é uma excelente pergunta. Veja bem, Andressa, há muita confusão quando nós falamos sobre Ellen White e o papel dela para a igreja adventista. Nós entendemos que profeta, ele é profeta. E nós não cremos em graus de inspiração, ok? Então, assim, Deus não chega e diz assim, você é um profeta que vai escrever a Bíblia, Isaías. Você vai escrever um livro da Bíblia. Então, eu vou te dar uma inspiração deste tamanho aqui para você escrever o livro de Isaías. Profeta Ágabo. A Bíblia menciona o profeta Ágabo. Ou as filhas de Filipe, 4 filhas de Filipe, lá no Novo Testamento.
Elas eram profetisas, nunca escreveram nada, você não sabe nem que profecia elas fizeram, mas se elas eram profetisas é porque profetizaram. Mas vocês não vão escrever livro nenhum na Bíblia, só vai mencionar que vocês existiram. Então, neste caso, a inspiração de vocês vai ser desse tamanhozinho assim, porque vocês não vão escrever nada para a Bíblia, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que inspiração é inspiração. Deus inspira o profeta no mesmo nível. Agora, as pessoas confundem graus de inspiração com canonicidade. O que é canonicidade? Canonicidade trata-se dos profetas que escreveram os livros que compõem o texto sagrado. Então, o que são profetas canônicos? São profetas que escreveram livros da Bíblia. Então, por exemplo, apesar de a Bíblia citar as filhas de Filipe como profetisas, elas não são profetisas canônicas. São profetisas não canônicas. A inspiração dela foi a mesma de João Batista? Sim. Foi a mesma de Isaías? Sim. Mas elas não escreveram nada aqui. Débora foi uma profetisa. Escreveu que livro da Bíblia? Nenhum. Uda, profetisa Uda. Débora acho que foi juíza. Mas a profetisa Uda, que livro ela escreveu? Nenhum. A Bíblia menciona ela? Menciona. Aí algumas pessoas dizem assim, mas se a Bíblia não menciona, então não pode ser profeta. Ué, como não? Se o apóstolo Paulo ele chega a dizer que na igreja de Cristo Deus deu vários dons, uns para profetas, uns para doutores, outros para mestres. Então o dom da profecia estaria presente no corpo da igreja. O que nós não acreditamos é que existem graus de inspiração. Então, os graus de inspiração eles não existem tão somente porque Deus entendeu que os profetas sendo inspirados não canônicos era para dirigir as pessoas, para que aquelas pessoas voltassem para o texto sagrado, e em cada época Deus teve os seus profetas. A propósito, a Bíblia diz assim, sem profecia o povo se corrompe. Então é necessário que haja profetas para orientar a igreja, para cuidar da igreja. E estes profetas vêm justamente, os não canônicos, para conduzir o povo de volta à palavra. Então você tem a profetisa Uda, a profeta Ágabo, as quatro filhas de Filipe, você tem Gade, Ido. São profetas que são mencionados, mas nós não temos certeza se eles escreveram algum livro da Bíblia. Esses dois últimos. Os outros, com certeza, não. Então há profetas que são mencionados na Bíblia, mas que eles não escreveram nada. Mas com certeza, ou falaram, ou escreveram cartas que não estão aqui, mas que foram úteis naquele tempo. E eram a palavra de Deus para aquele povo que deveria ouvir e atender. Então eles tinham autoridade, sem dúvidas, porque eles eram profetas. Então o profeta ele tem autoridade. A autoridade que o profeta tem é dada por Deus mediante a inspiração que Deus dá. Então, o profeta ele recebe a inspiração divina e essa inspiração torna aquele profeta um homem com autoridade para transmitir a palavra de Deus. O profeta não canônico tem a única função de levar as pessoas de volta para a palavra, guiar as pessoas de volta para a palavra. Nós acreditamos que Ellen White está enquadrada exatamente entre os profetas não canônicos. E os profetas não canônicos, eles têm algumas restrições. Por exemplo, um profeta não canônico ele não pode criar uma doutrina. Por exemplo, a Bíblia tem toda a fonte doutrinária, mas o profeta não canônico diz assim, não, eu tenho uma doutrina nova aqui, vamos estabelecer uma doutrina aqui nova. Ué, mas as doutrinas não estão na Bíblia? Não, mas o nosso profeta novo aqui decidiu que nós vamos ter outra doutrina aqui. Então, calma lá. O que a gente precisa em termos doutrinários está aqui. E a propósito, muitas pessoas, por ignorância, dizem assim, os adventistas têm doutrinas baseadas em Ellen White. Eu dou 1 milhão, eu nem tenho, mas eu dou $1 milhão para você provar que eu tenho doutrinas, ou que a igreja adventista tem doutrinas baseadas em Ellen White. Promete 1.000 que... 1.000 é mais fácil, né? É, mais realista. Mas olha, por que eu faço esse desafio? Você vai pegar o livro Nisto Cremos, tem PDF na internet, você bota no Google, livro Nisto Cremos, PDF da Igreja Adventista. Ali nós temos as 28 crenças da Igreja Adventista. E você vai perceber que nenhuma delas é extraída de Ellen White. O pessoal diz assim, juiz investigativo, não foi nem Ellen White que trouxe essa visão. Foi outro pioneiro. O sábado, não foi nem Ellen White que trouxe essa visão para a Igreja Adventista, foi Joseph Bates, através de um conhecimento que ele teve com outra mulher. Que era batista. Que era batista do sétimo dia. Ou seja, nós não temos doutrinas baseadas em Ellen White. E a propósito, eu quero citar um texto dela, eu separei aqui para esta nossa conversa, uma passagem, porque essa é uma passagem muito interessante. Eu gostaria de ler um texto, que nada melhor do que a própria Ellen White falando sobre o assunto. Ela diz assim,
Os testemunhos, ou seja, as palavras dela, não estão destinados a comunicar nova luz. Porque toda luz está aqui, ó. Toda revelação está aqui. E sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas na palavra de Deus. Os deveres do homem para com Deus e seu semelhante estão claramente discriminados na palavra de Deus. Mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais. Vamos descobrir algo a mais aqui em Ellen White para a gente ter como doutrina. Não. Mas pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Então, qual é o objetivo de Ellen White? Fazer com que as pessoas se voltem para a palavra de Deus. O objetivo dela é fazer com que trazer nova luz, novas revelações doutrinárias? Não. Nós não temos nenhuma doutrina baseada em Ellen White. Todas as nossas doutrinas são 100% baseadas na Bíblia. Tire todos os livros de Ellen White e todas as nossas doutrinas eu consigo provar na Bíblia. Sem usar um texto de Ellen White, eu consigo mostrar todas as nossas doutrinas na Bíblia. Inclusive, essa que é a distintiva da Igreja Adventista, que é a do juiz investigativo, eu fiz uma série com 11 vídeos sem usar Ellen White. Só com textos da palavra de Deus, mostrando claramente essa doutrina na Bíblia. Em relação ao estilo de vida, né, das pessoas serem vegetarianas, isso seria Ellen White ou a Bíblia? ou os dois? Muito bem. Essa não é uma questão doutrinária, mas é uma orientação profética que chega para nós como uma orientação do melhor estilo de vida para o cristão. Então veja. Então estilo de vida não é uma doutrina. Exatamente. Porque mas pastor, qual é a diferença? A diferença é que numa questão doutrinária você não tem opção. Então, por exemplo, você não tem como ser adventista e não guardar o sábado. É uma questão doutrinária. É Bíblia. Ah, mas eu quero ser adventista, mas não quero ser vegetariano. Tudo bem, não seja. Agora, a orientação... Seja como eu e coma carne. As carnes que podem, que pode comer. Então, mas a orientação é que para a nossa saúde, o melhor seria não comer carne para o nosso corpo, para o nosso... O ideal é a gente voltar para o Éden. O mais próximo daquilo que Deus criou seria o melhor para nós. Então, a orientação que ela nos dá é de que deveríamos nos abster desses alimentos, principalmente nesses últimos dias em que eles estão contaminados com muitos hormônios, animais que a gente não sabe a procedência, e a serva do Senhor diz assim, evite comer. Então, olha, eu tenho uma pessoa que foi inspirada por Deus para me dar uma orientação e dizer assim, olha, antigamente as pessoas comiam, mas chegou um momento em que talvez não seja tão bem para a sua saúde você comer carne. É uma questão doutrinária? Não, tem vários adventistas que comem carne, mas tem muitos que não comem. E nós não entendemos assim, você então come, então você está em pecado. Você está comendo peixe, você come um frango, então você não vai para o céu. Nenhum adventista diz isso, porque não é uma questão doutrinária. Então Ellen White ela vem trazendo aconselhamentos que faria muito bem as pessoas atenderem em se tratando de uma orientação que nós acreditamos vir de Deus. Se é uma pessoa que foi inspirada por Deus e está dando a orientação, eu digo assim, vou seguir. Agora, não... Pastor, aí tu tá me quebrando, agora eu vou ter que parar de comer carne. Ser orientado por Deus, agora eu tô pensando aqui. Então, eu já nasci em um lar em que meus pais eram vegetarianos. É melhor. Mas eu acredito assim, Andressa, cada pessoa tem o seu tempo e cada pessoa tem a sua... situação na vida também, Exato. Né? Porque ser vegetariano exige muitas coisas. Inclusive, ela diz assim, em países onde não há abundância de frutas, que as pessoas deveriam comer carne para suprir algumas necessidades. Aí ela diz, agora em países onde você tem abundância de vegetais que podem substituir, porque tem gente também que faz imprudentemente, não vou largar a carne, e aí começa a passar mal, não faz reposição de vitamina B12, não balanceia a quantidade de proteínas que ele precisava, entende? E aí acaba sofrendo. Então, nós não orientamos que a pessoa chegue, vou largar de comer carne. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é realmente que não é uma questão doutrinária, é uma orientação. Entende? Então, Ellen White não é fonte doutrinária. Ela é uma fonte autoritativa, sim.
Ela tem autoridade. Por quê? Porque foi inspirada por Deus, como os profetas foram inspirados. Mas ela não está em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não colocamos Ellen White para a par com a Bíblia e dizer assim, ó, Ellen White falou é igual à Bíblia. Não. Ela mesma disse que não era. Ela disse que ela era menor e que o objetivo dela é exaltar a palavra de Deus. Ela nunca permitiu que qualquer pessoa colocasse os livros dela em igualdade com a Bíblia. Ao contrário, quando alguém chegou a dizer assim, olha, as suas palavras é como se fosse de um próprio anjo, como se... Ela dizia, epa, pare com isso. Eu estou aqui como uma serva apenas para levar você para a palavra de Deus. Então, ela nunca foi uma pessoa que arrogou para si as prerrogativas. Eu sou uma profetisa. Ao contrário, ela dizia, eu sou só uma mensageira do Senhor. Quando o pessoal chamava ela de profetisa, ela dizia, eu sou apenas uma mensageira do Senhor. Então, ela nunca quis esse título, ela nunca, né, ficou brigando por esse título. Mas, inspirada por Deus, ela deu vários conselhos. Ela falava sobre questões, por exemplo, até de... Não é só sobre a carne, né? Sobre outros pontos muito interessantes. Ellen White falava, por exemplo, falando sobre ciência, que no nosso cérebro havia correntes elétricas, quando na época não existia ainda microscópio capaz de verificar as sinapses nos neurônios. E zombaram dela por anos. Dizia, aí, ó, que mulher maluca. Como é que pode falar que tem correntes elétricas no cérebro? Até que um cientista, que esqueci o nome dele, descobriu que sim, há correntes elétricas em nosso cérebro, que são as sinapses nervosas. Mas ela já tinha dito isso, ó. Por muito tempo eu pensei que Deus na sua onisciência não precisaria ter nenhum complemento à Bíblia. E que não faria sentido a Ellen White trazer novas coisas. Mas aí eu comecei a pensar em todos os outros profetas, todos eles entraram em cena, eu não digo todos, porque eu não tenho conhecimento para dizer todos, mas muitos deles parece que chegaram no momento de ajudar as pessoas, a direcioná-las para o lado de Deus que elas tinham esquecido. Elias é um deles, né? Isso. E Elias não escreveu nenhum livro. A Bíblia cita Elias, E mas não tem um livro de ele entrou em Elias. cena, né, uma parte da vida dele foi para fazer o pessoal parar de adorar Baal. Então Exato. eu percebo assim, Deus como um pai amoroso, percebe que a humanidade está num mundo onde jaz o maligno. Uhum. E ele vê que nós temos essa tendência do pecado de nos perder das regras que ele passou pra gente, porque há distorções e diversas coisas acontecem em grandes períodos de tempo. Sim. Então, faz sentido que ele mande alguém sempre para nos trazer a luz, assim como aconteceu na Bíblia, assim como aconteceu depois. Afinal, essas pessoas que viveram ali o tempo bíblico, elas não são mais importantes que nós. Então, a gente também merece ter, né? Claro, nada merecemos, mas digo assim, faz sentido que Deus, como use uma pai pessoa. amoroso, use uma pessoa para nos ajudar. Sim, claro. Porque vivemos um tempo de grande ignorância. Exato. Agora, só enfatizando, Ellen White, para nós adventistas do sétimo dia, ela não está em pé de igualdade com a Bíblia, não é um apêndice da Bíblia, não é uma nota de rodapé da Bíblia, assim, tipo assim, a Bíblia veio até aqui, agora, gente, vamos botar os livros dela aqui para complementar a Bíblia. E eu falo por mim, não tem livro da Ellen White, tipo assim, ninguém, quando chega na igreja, o estudo que é feito é sobre a Bíblia, tá? Quem visita, o estudo da lição sabatina é sobre a Bíblia. A hora que estamos na igreja e o pastor vai falar sobre a sua pregação, ele não fala abra Ellen White, ele fala abra a Bíblia, porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi as pessoas falando na internet que é assim, bom, vamos começar... Página tal, Ellen White. Não é. É Bíblia, versículo, capítulo, como todas as outras igrejas fazem. Não estudamos Ellen White na igreja. É óbvio que as pessoas gostam de ler os livros dela porque elas trazem toda essa luz. Né? E não é proibido citar Ellen White, mas de fato, como você está mencionando, a nossa mensagem ela é baseada na palavra de Deus. Então a gente não chega, vou pregar, agora vamos falar sobre Ellen White. É claro que num sermão eu posso citar. Por complementar claro, o entendimento. Sim. Como pessoas que pregam citam Calvino, citam Lutero, citam teólogos, por que eu não posso citar uma mulher que foi inspirada por Deus? Claro, citamos sim. E aí, qual é a próxima pergunta? As perguntas estão boas, viu? Ellen White foi acusada de plágio por um ex-pastor adventista chamado Walter T. Ray. O que os adventistas pensam sobre isso? Essa acusação de plágio é muito interessante. Primeiro, nós precisamos considerar o contexto em que as coisas foram escritas. Mas antes, eu queria dizer que basicamente todas as afirmações que fazem sobre Ellen White, críticos da Bíblia também o fazem. Eu não sei se você já viu a literatura hindu.
Os hindus, eu até separei um texto aqui, os hindus acreditam na imortalidade, eles são anteriores em mais de 1000 anos à vinda de Jesus Cristo. E eu quero citar para você um Veda hindu, é um texto hindu, antes de Cristo, que diz o seguinte: no princípio era Brahma, e Brahma estava com Vak, a palavra, e a palavra é Brahma. Agora vamos abrir a Bíblia em João capítulo 1 e o verso 1. Nossa, só pelo som já... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era Brahma, e Brahma estava com Vak, a palavra, e a palavra era Brahma. E aqui o site, eu posso deixar na descrição, mas você pode fazer uma busca aí, você vai encontrar o que eu estou falando aqui. É quase palavra por palavra o início do Evangelho de João. Observação, lembrando que o hinduísmo é uma religião mais antiga que o cristianismo, cerca de 1500 anos. E se você pegar qualquer site ateu, você vai encontrar as críticas à Bíblia, e uma delas é que a Bíblia plagiou. A Bíblia é só um plágio. E aí quando você vai, por que a Bíblia é um plágio? Aí você pega um Veda hindu, e é óbvio que é quase palavra por palavra, só mudou o nome. No princípio era Brahma, e Brahma estava com Vak, que é a palavra, e a palavra era Brahma. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí você diz assim, peraí, João copiou o hindu? Plagiou? Como é que pode uma coisa dessa? Aí você vai para a Epopeia de Gilgamesh. Eu não sei se você já ouviu falar do Código de Atrahasis ou Epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como alguns preferem. Fala de Utnapishtim, fala dos deuses que resolveram destruir a terra com um grande dilúvio. E eles derramaram água por não sei quantos dias, mas antes avisou acho que é para Utnapishtim mesmo, para ele construir uma grande embarcação, colocar todos os animais e a sua família, e eles foram salvos, e foi destruída toda a terra, e no final a deusa Star colocou um colar no céu, que era o arco-íris. Só tem um detalhe, a Epopeia de Gilgamesh foi escrita 1000 anos antes do Gênesis. É um conto mesopotâmico. E quando você vai em qualquer site ateu, o que eles dizem? A Bíblia é um plágio de Gilgamesh. E eu estou citando dois, porque se eu poderia passar aqui 20 minutos, 30 minutos só citando textos da Bíblia que são encontrados em outras literaturas não judaicas, não canônicas aqui, não é? E que os críticos usam para dizer o quê? Foi plágio. Então, eu não me preocupo quando a Bíblia pega textos lá de fora e adapta. Eu não estou preocupado se o Veda hindu diz que no princípio era Brahma e Brahma estava com a palavra, né? E a palavra era Brahma. E João usa a mesma nomenclatura porque eu sei que quando João fez o seu texto inspirado por Deus, mesmo que ele tenha copiado, mesmo que isso tenha acontecido, Deus pode utilizar? Pode. Ele colocou dentro de um contexto e aplicou ao Senhor Jesus Cristo e está tudo certo. Ah, mas os hindus já tinham falado isso aí, problema do hinduísmo. Não deixou de ser inspirado porque o profeta pegou emprestado, vamos dizer assim, essa literatura. Corta essa parte, porque Oi. eu achei muito engraçado. O problema do hinduísmo. O texto não deixa de ser sagrado porque o profeta bíblico tomou esse empréstimo da literatura comum da época e modificou colocando ali o nome de Jesus. O texto de Gênesis, para mim, é sagrado. Ah, mas tem diferenças da Epopeia de Gilgamesh? Tem, mas tem muita coisa semelhante. Muita gente que lê a Epopeia de Gilgamesh vai dizer assim, não, isso aqui foi... a Bíblia copiou isso aqui. Porque isso foi escrito antes, né? A Bíblia copiou isso aqui, não tem como. Mesmo que pareça, eu entendo que a revelação divina, ele pode ter lido, quem sabe, ter conhecimento e usado as suas palavras, mas ele transmitiu exatamente como Deus mandou. E se isso se parece com a Epopeia de Gilgamesh, problema da Epopeia de Gilgamesh. Eu fico com o texto sagrado. Então veja bem, Ellen White pegou trechos literários, ela mesma diz que sim, ela mesma diz que ela lia várias literaturas e ela pegava coisas que eram interessantes, porque é o seguinte, quando Deus dava as visões para ela e ela tinha que transcrever, ela dizia, eu não faço da maneira exatamente como se fosse ipsis litteris, Deus vai inspirando e eu vou escrevendo aqui palavra por palavra. Não.
algumas pessoas pensam que era como se fosse aquela coisa espírita, psicografia, né? Escrevendo assim. Não, ela tinha a revelação e com base naquilo que ela já havia lido, ela tinha uma biblioteca gigantesca. Uma pessoa que tinha a terceira série, mas já tinha lido muitos livros e ela pegava e diante, por exemplo, quando Deus apresentou o livro Grande Conflito para ela, em outras literaturas históricas que ela já tinha lido, livros de história e conhecimento, ela foi pegando tudo aquilo que Deus havia trazido para ela e foi vendo aquilo que da literatura estava em harmonia, de acordo, e ela escreveu. Só que as leis de plágio daquela época não eram como as leis de plágio de hoje. Então, as pessoas hoje ficam, porque ela isso é anacronismo. Você quer aplicar uma lei que existe hoje a uma época em que não existia. Então Ellen White fez uso, ela diz que fez. Ela diz, olha, no livro Mensagens Escolhidas, ela fala que ela tomou de livros, acho que é uma Mensagens Escolhidas, onde ela fala isso, que ela lia e ela escrevia tomando partes. Agora, o que eu acho interessante não é o que ela pegou, é o que ela não pegou. Porque ela não copiou o livro, ela pegou de várias literaturas e de acordo com aquilo que Deus mostrou para ela, ela foi percebendo, isso aqui tá em harmonia, isso aqui está em... E ela foi colocando as suas palavras e foi transcrevendo. E coisas que ela via que não tinha absolutamente nada a ver, ela rejeitava. Isso aqui não está de acordo com o que Deus me mostrou. Isso aqui não está de acordo com o que Deus me mostrou. Então, todas as literaturas de Ellen White foram assim? Claro que não. Tem muitos livros que ela escreveu que ela não pegou nada de ninguém. Mas sim, há livros que ela pegou de livros históricos da época, em que naquela época, repito, as leis não eram como as de hoje. Então eu não posso acusar Ellen White de plágio quando na época não havia essa lei que nós temos hoje. Entende? Mas ela fala sobre o que nós chamamos de empréstimos literários. Ela fala sobre isso. Ela diz que ela tomou emprestado das literaturas para transcrever aquilo que ela tinha visto em uma linguagem que fosse acessível aos seres humanos, à igreja. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Esta história apresentei-a de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados ao menor espaço compatível com sua devida compreensão. Em alguns casos, em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar, em síntese, uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto, pronta e positiva, narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. E na tua opinião, um ex-pastor adventista levantar essa polêmica seria... O que seria? Cumprimento profético. O próprio apóstolo Paulo teve pessoas que andaram com ele, mas que no final também caíram fora. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim, olha, no capítulo 4 de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, ele diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito útil para o meu ministério. Então assim, Paulo também foi desamparado por pessoas que abandonaram e foram para o mundo. Então, eu não espero que os pastores adventistas não podem errar. Infelizmente, é necessário dizer que tem pastores que apostatam de sua fé, falam mal de Ellen White, há pastores até que vão para o catolicismo, acredite se quiser. O pastor adventista que sai da igreja adventista ou virar católico. Onde ele está com a cabeça, não sei, mas acontece. Então, a minha base não está realmente nesses indivíduos que abandonam a fé e vão buscar outra fonte de inspiração, enfim, e vão para o mundo, mas naquilo que está escrito.
Essa que me mandaram logo no início, quando eu comecei a frequentar a igreja, me mandaram uma mensagem no Instagram falando assim, você tá na igreja adventista? Lá eles não acreditam no Espírito Santo, hein? Os adventistas do sétimo dia acreditam na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós acreditamos no Espírito Santo como uma das pessoas da divindade, a terceira pessoa da divindade. O que nós não acreditamos é na falsa manifestação do Espírito Santo que tem em alguns lugares, onde a pessoa pula, cai, Então foi por isso. rodopia. Provavelmente por isso que a pessoa falou isso. Pois Eu é. não tinha entendido até então, porque eu ficava pensando, Eles não têm um poxa, Espírito. a gente fala tanto de Espírito Santo. Isso. O que a gente não quer, porque acreditam assim, para ter o Espírito Santo você tem que pular, gritar, rodopiar, cair pelo chão, falar em línguas, embolar línguas e aquela gritaria toda dentro da igreja. Isso nós não acreditamos não, porque nós não cremos que isso é manifestação do Espírito Santo. A propósito, o nosso maior exemplo, Andressa, é Jesus Cristo. E eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um texto de Jesus que era cheio do Espírito Santo, pulando, rodopiando, caindo pelo chão, não é? E gritando em outras línguas, xarabadaia e aquelas palavras todas que a gente não sabe o que significa, e essa pessoa acha que está cheia do Espírito Santo. Então, esse Espírito a gente não tem. Agora, o Espírito Santo, nós cremos nele e cremos que ele atua na nossa vida no momento em que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo trabalha conosco, está ao nosso lado. Inclusive, indico aqui a classe bíblica do pastor, eu vou botar na descrição desse vídeo, em relação à língua dos anjos. Ele esclarece apenas usando a Bíblia e o idioma, né, em que foi escrito, as palavras, os termos, explicando minuciosamente por que a língua dos anjos não existe. A última pergunta. É possível ser batizado na Igreja Adventista singularmente pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, sem acreditar em Ellen White? Opa, excelente pergunta. Excelente pergunta. E a minha resposta não vai partir de Ellen White, mas do dom profético. Nós entendemos, deixa eu pegar o texto aqui, no livro que Paulo escreve, no livro de Efésios, no capítulo 4, e o versículo 11, diz assim, e ele mesmo, né, falando sobre Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, e querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, nós acreditamos, pela Bíblia, que os dons que Deus dá à sua igreja são diversos. Deus deu uns para que fossem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ou seja, Deus designou cada pessoa para uma função. Então nós acreditamos que o dom de profecia, ele é bíblico. O livro de Apocalipse, quando fala sobre a profecia, vai dizer o seguinte, que o diabo está virado contra um povo, e no capítulo 12, verso 17, o dragão irou-se contra a mulher, que é a representação da igreja, e foi fazer guerra com o resto de sua semente. Então a descendência, o final, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E você dizia o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, João lança aos pés para adorar o anjo, né? E ele disse, ora, não faças tal, sou servo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia, o dom profético, é chamado na Bíblia de o testemunho de Jesus. Vamos voltar para Apocalipse 12, 17. O dragão tem uma raiva, ele tem uma ira contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Dom de profecia. O dom de profecia, o dom profético. Então veja, Andressa, pelas características da igreja e do povo remanescente, que é aqui, não é contra a mulher que o Satanás está irado, é contra a descendência dela. Os que guardam os mandamentos de Deus, tem uma igreja que guarda. E tem o dom de profecia. Então nós acreditamos que o ministério de Ellen White, através daquilo que ela fez, é um cumprimento deste dom profético. Não significa que está restrito e que Deus não possa usar nenhuma pessoa. Afinal de contas, a Bíblia diz no livro de Joel que nos últimos dias os vossos filhos profetizarão, os jovens terão sonhos, visões. Mas nós acreditamos sim que há um dom profético e que esta mulher foi usada por Deus. Então veja, uma pessoa pode até dizer assim, eu não entendo, não conheço, eu quero me batizar, eu aceito o Senhor Jesus Cristo e eu quero conhecer mais. A minha esposa, por exemplo, quando nós começamos a namorar, ela disse assim, eu não entendo porque vocês adventistas vocês falam de Ellen White. Eu não sei por que eu teria que aceitar essa Ellen White. E aí eu disse a ela,
leia Ellen White. Contigo acho que foi similar. A Andressa, que a gente está conversando aqui agora, ela já me perguntou, não sei se você vai se recordar, antes você já me perguntou assim, sobre Ellen White e o seu entendimento sobre Ellen White. Disse, olha, quer entender Ellen White? Tem que ler Ellen White, porque não dá para você falar contra ou emitir um parecer sem você saber. É como você chegar e dizer assim, olha, eu não aceito a Bíblia. Mas por que você não aceita a Bíblia? Porque eu vi nos sites ateus ali, uma galera falando da Bíblia. Peraí, você está lendo na fonte que critica a Bíblia, acerca da Bíblia? Leia a Bíblia. Acho Deixa que é ela. receio, né? Isso. Muito receio. Então as pessoas eu elas muito receio de então ser enganada, sei lá. Isso. Então as pessoas elas querem falar de Ellen White através do que outros falaram dela. Por que você não acredita em Ellen White? Não, porque eu vi que falaram isso, porque ela falou isso. Você leu? Não. Ué, mas então como é que você tem esse parecer acerca dela? Inclusive tem muito material contra ela, é impressionante. As pessoas inclusive inventam revistas, coisas que ela nunca escreveu. Exato. Falam, ela falou tal coisa em tal livro e não existe. Não existe. Então eu achei essas páginas na época e confesso que me deixei levar. Eu fiquei pensando assim, gente, se é tudo isso, eu não quero saber muito de Ellen White, não. Eu vou ficar com a minha Bíblia que é mais seguro. E é interessante tu citar isso, porque existe inclusive uma página que se chama, que é 88 motivos para não ser adventista. Uhum. E são várias coisas, e isso é bem mais uma parte teológica, inclusive se as pessoas quiserem um dia, seja do meu canal ou do teu, que a gente trouxesse isso e tu tiver, claro, disposição para rebater, porque são 88 coisas e tudo dentro da teologia. Às vezes mistura, as 10 primeiras são novidade, as outras é repetição daquelas. Eu não vi tudo, eu vi só o início e eu pensei assim, nossa, quando ver uma hora eu posso fazer uma... Porque o meu objetivo com esse vídeo era para ser uma coisa mais simplória dentro das polêmicas, né, em relação à Igreja Adventista. Aí, de uma maneira, se for pra gente pegar uma coisa mais teológica, aí fica com vocês aí. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Se o pastor quiser também, né? Óbvio. Vamos sim. Se tiver afim, porque realmente é bastante coisa que escrevem contra. Então, finalizando, veja, uma pessoa ela pode até ainda não conhecer Ellen White, aceitar o Senhor Jesus Cristo, pedir o batismo. O que a pessoa não pode ser é de chegar e dizer assim, eu sou contra. Não, peraí. Se você chega e diz assim, eu sou contra, sem conhecer, então você precisa estudar um pouco mais. Então você está atrelando a salvação da pessoa à crença em Ellen White? Não. A crença no dom profético, que é bíblico, e a gente precisa estudar este dom profético que é bíblico, e nós entendemos que este dom profético cumpre-se na pessoa dela. Ok, como disse, é excludente, só nela ninguém mais pode ter? Não acreditamos nisso, Deus pode usar quem Ele quiser. Agora, nós entendemos que ela foi uma autoridade, uma pessoa que tinha a 3ª série no primário, escreveu mais de 100 mil páginas, é a escritora norte-americana das mais conhecidas, entrou para o The New York Times como as 100 personalidades mais influentes e importantes da história. Então, nós não estamos lidando com uma pessoa qualquer. Então, é como se, mais ou menos assim, o indivíduo diz assim, olha, eu quero ser presbiteriano, mas eu nego a doutrina da predestinação. Eu não acredito em João Calvino. Eu aceito a Jesus, mas eu não aceito a predestinação. O pastor vai dizer assim, olha, beleza, você pode até vir para a nossa igreja, mas você vai precisar estudar um pouco mais sobre isso, porque essa é uma doutrina basilar do calvinismo. Você precisa acreditar na predestinação para ser calvinista. Então, um indivíduo que chega e diz assim, eu quero ser católico, mas eu não acredito na transubstanciação, né? Eu não acredito na Eucaristia, eu não acredito que tem que rezar, eu não acredito... Aí o camarada não acredito no purgatório, não acredito no domingo, o padre vai dizer assim, amigão, você é evangélico, vai procurar uma igreja para você porque você não é católico. Então a mesma coisa, o indivíduo diz, eu quero ser adventista, eu não acredito no dom profético, eu não acredito no sábado. Peraí, então você não é adventista, você tem que estudar. Então nós não atrelamos o batismo necessariamente à pessoa de Ellen White, mas ao conjunto de crenças fundamentais baseadas na palavra de Deus que a Igreja Adventista ensina. São este conjunto de crenças que envolve os mandamentos do Senhor, o sono da alma, nós acreditamos nessa questão da alimentação, no dom profético, e aí quando a pessoa estuda o dom profético, e aqui eu fiz um negócio resumidíssimo,
Mas o livro de Apocalipse vai dizer, ainda importa que profetizes outra vez, e vai ter todo o contexto em que surgiria este dom profético para a igreja. Tudo isso está na palavra de Deus. E aí o entendimento de que ela foi uma pessoa usada por Deus, vai a pessoa obter quando lê. A minha esposa, ela então, nós namorávamos, ela disse, tá, então eu vou ler. E ela começou a ler. E ela foi entendendo. Depois que ela leu, eu disse, gente, não tem como esta pessoa não ser inspirada por Deus. E isso, Andressa, não é só uma coisa da minha esposa, não. Eu posso estar enganado quanto aos detalhes, posso até deixar aqui no link da descrição, na descrição do vídeo, o link que conta essa história melhor. Está no site do Centro White, mas foi contratado uma pessoa, se não me falha a memória, eu não sei se ele era advogado, eu não lembro com os detalhes, mas foi contratado uma pessoa para ler e para fazer críticas, né, sobre ela e falar os erros dela, etc. E quando terminou de ler, o indivíduo disse, gente, essa mulher foi usada por Deus. Não tem como essa mulher não ter sido usada por Deus. Então, nós precisamos entender que não é a crença em Ellen White para se tornar adventista, mas a crença no dom profético manifesto na vida dela que vai fazer a diferença. Então, o indivíduo ele não pode emitir um parecer até conhecer. Entendeu? É como você dizer, eu quero ser cristão, mas eu não creio na Bíblia. Mas por que não? Eu li nos sites ali, eu aceito Jesus. Eu já vi, inclusive, um vídeo de um indivíduo falando, eu creio em Jesus, mas não creio na Bíblia. E eu perguntei até, eu fiz até uma crítica, eu disse, mas o Jesus que você crê, você aprendeu dele aonde? Aí a pessoa dizia assim, mas não precisa da Bíblia para crer em Jesus. Eu disse, meu amigo, a fonte onde fala de Jesus é aqui. Você não tem outra fonte para crer em Jesus, você tem que crer na Bíblia. Não, eu quero crer em Jesus, mas não quero crer na Bíblia. Eu vou dizer para esse indivíduo, você precisa estudar, você não é cristão. Aceitar a Bíblia, aceitar Jesus sem aceitar a Bíblia, não faz sentido. Então assim, você vai se tornar um adventista do sétimo dia, você precisa crer nas doutrinas fundamentais. E a doutrina do dom profético, não a doutrina de Ellen White, a doutrina do dom profético ela é bíblica. E ela precisaria, essa doutrina, ela seria manifesta em alguém. E nós acreditamos que Deus manifestou-se a esta mulher. Eu quero terminar contando a história de uma... Eu tive o privilégio de conhecer, eu ouvi desta pessoa quando estava no Brasil. Uma senhorinha de 90 anos de idade, quando ela foi ao Brasil, quase 90 anos de idade, e ela... Preste bem atenção nessa história porque ela me emociona. Ela era filha da secretária, de uma das secretárias de Ellen White, de uma moça que cuidava da casa de Ellen White, já nos momentos finais da vida de Ellen White. E ela contou a história, não foi? Eu ouvi essa senhora contando a história. E ela disse o seguinte, eu era bem pequenininha e minha mãe ia para arrumar a casa e eu estava com ela lá. E a minha mãe dizia assim para mim, olha filha, quando a vovó Ellen estiver no quarto com a porta fechada, você presta atenção debaixo da porta. Se houver uma luz, não bata e não entre. O anjo está conversando com ela. O anjo dela está conversando com ela. E ela disse que por muitas vezes ela chegava para brincar porque Ellen White era uma senhorinha muito querida. As crianças gostavam muito de brincar com ela. A gente imagina uma senhora carrancuda, mas as crianças amavam ela. E gostavam de brincar com ela. Eu ouvi essa experiência em 1990 e alguma coisa. Essa senhorinha, ela já faleceu. Eu era criança quando ela foi palestrar lá e ela disse que muitas vezes ela ia no quarto para brincar e quando ela chegava para bater na porta, ela via um facho de luz saindo debaixo da porta, bem forte. Ela sabia. O anjo dela está conversando com ela, dando orientações para ela. E não foi assim, apenas uma ocasião que isso aconteceu e testemunho de apenas uma pessoa, são várias pessoas que testemunharam fenômenos assim sobrenaturais na pessoa de Ellen White. Um médico, por exemplo, foi chamado quando ela estava em visão, porque diziam que ela não respirava. Então isso é impossível. Como é que a pessoa vai ficar minutos, horas sem respirar? E ele veio, e ele era cético, e ele chegou lá e fez todos os experimentos, botou um espelho na frente assim do rosto dela para ver se embaçava. Nada. Botou uma vela para ver se soprava. Nada. E ele ficou assustado. Isso foi registrado. Mas como é que a pessoa não está respirando e ela ficava olhando, fixa? Você podia atravessar aqui, ela tendo a visão de Deus, nada atrapalhava. Então, fenômenos sobrenaturais que acompanharam o ministério dela, de sobra. Então, assim, é necessário que se conheça da história para que a pessoa possa emitir um parecer. Então, eu creio no dom profético. Essa é a doutrina. E esse dom profético manifesto em Ellen White. Pode ser manifesto na sua vida,
pode ser manifesto na vida de crianças, e eu creio que no final da história da Terra, Deus vai usar quem Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Então, essa é a nossa crença. Muito obrigada, pastor, por responder essas perguntas. Foi muito interessante saber tudo isso. Muitas coisas que eu torço muito para que abra os olhos das pessoas em relação a essas polêmicas. E caso vocês queiram algum outro vídeo em torno desse assunto, pode deixar os comentários aí que a gente pode fazer algum outro vídeo falando sobre isso. Obrigada por quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês têm alguma outra dúvida em relação a isso, que a gente vai estar aí vendo como que ficou o entendimento de vocês em relação a esse assunto. E obrigada, pastor. Obrigada, pastor, por ter respondido as nossas perguntas. Valeu. Eu quero agradecer a Andressa por esse bate-papo, foi muito bom. É bom esclarecer, não é? E esse bate-papo eu acredito que vai ajudar muita gente que está assistindo. Obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.